A paz do Senhor a todos, irmãos. Quem vos escreve é a irmã Daiane Sena do Paraná. Essa é uma compilação das minhas 6 experiências de batalha e confrontos espirituais. Batalhas espirituais contra os demônios, e as atuações dos demônios no mundo espiritual e em igrejas, em pessoas, e batalhas espirituais contra bruxas, demônios alienígenas, e também segredos e chaves espirituais e muito mais. E assim como o apóstolo Paulo disse: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1 a 2, primeira parte, como tudo começou. Efésios 6 versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, ou seja, o cristão precisa se proteger dos ataques espirituais para se manter firme na fé, e resistir aos dardos inflamados do maligno. Tudo começou há alguns anos atrás. Estando eu em oração, o Senhor Deus disse: vou te dar uma arma espiritual. Então logo em seguida tive um sonho, e neste sonho espiritual, eu estava subindo uma montanha, mas de repente, vários demônios transfigurados em lobos negros começaram a me perseguir, e aqueles lobos queriam me parar, mas eu corria e corria, e ia me desviando de todos os obstáculos, pois sabia que precisava chegar no topo daquela montanha. Foi difícil, mas consegui chegar. Quando cheguei no topo, havia uma caixa que brilhava muito, e o Senhor Deus disse: este é o meu presente para você por ter conseguido chegar até aqui, e não ter desistido no meio do caminho. Estou lhe dando uma arma espiritual. Você ainda não sabe usá-la, e o diabo irá fazer de tudo para você não usá-la, mas eu te capacitarei. Então passou o tempo, e alguns meses depois eu fui orar por uma pessoa, e esta pessoa ficou endemoniada. Era uma legião de demônios, e o Senhor Deus disse: chegou a hora, você deve usar a arma que lhe dei. E eu disse: qual arma, Senhor? Então o Senhor Deus me revelou dizendo: a espada, use a espada. Então pela fé, peguei aquela espada nas mãos e usei para expulsar aquela legião de demônios no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor Deus. Naquela época, eu usei a espada pela fé, mas hoje em dia eu já consigo vê-la com os olhos espirituais. Ela tem um cabo comprido e brilhante, e a sua lâmina é larga, e ela é toda revestida com fogo, e quando mais eu me consagro em orações e jejuns, mais o fogo da espada aumenta. Mas vale lembrar que estamos numa guerra, e numa guerra ou você ataca, ou você é atacado. Não existe pessoa neutra na guerra. Efésios 6 versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Foi por isso que Jesus Cristo disse: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Jesus sabia dessa guerra, assim como o apóstolo Paulo quando falou das armaduras espirituais, pois somos soldados de Cristo e estamos em uma batalha. Efésios 6 versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar firmes. Mas antes de eu receber esta arma espiritual, o Senhor Deus começou a me treinar em sonhos. Eu sonhava que estava lutando, eu sonhava expulsando demônios, até que isso se tornou realidade. E se por acaso você sonha expulsando demônios, é um sinal de que Deus quer te usar na área de libertação, e o Senhor está te treinando para a batalha espiritual. Apenas se coloque na posição diante de Deus. Hoje em dia, quando vou orar por pessoas, ou quando vou pregar em igrejas, muitas das vezes pessoas caem endemoniadas. Então, uso o poderoso nome de Cristo Jesus e expulso os demônios. Continuando as experiências de batalhas espirituais. Certo dia, fui convidada para pregar em uma igreja. Preguei sobre a santidade do corpo, expus a verdade, pois é a verdade que liberta. E o Senhor Deus já tinha me dito que quando mais se expõe a verdade, mais as cadeias do mundo espiritual são quebradas. Então terminei de pregar,
e convidei as pessoas que precisavam de oração para virem à frente, e comecei a orar, e as pessoas começaram a cair endemoniadas, e fui expulsando os demônios. Quando chegou a vez de um rapaz que não era cristão, o demônio queria levar a alma dele. O rapaz começou a se tremer e a suar, e eu fiz o apelo para ele, mas ele não queria largar o mundo e sua vida pecaminosa, e ele começou a passar muito mal. Então comecei a interceder por ele, e pedi para o Senhor Deus dar mais uma chance para ele aceitar a Jesus. Então repreendi aquele espírito demoníaco e falei para o rapaz: Deus está te dando mais uma oportunidade de mudar a sua vida, mas a decisão final é sua, é seu livre-arbítrio. Jesus é o caminho, mas porém, quem caminha é você, é vida ou morte. A escolha é sua. E as pessoas que estavam presentes naquele culto presenciaram isso, mas a verdade foi pregada, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Segundo Coríntios 13 versículo 8, falando ainda sobre confrontos espirituais. Um certo dia estava num culto em uma grande igreja, quando foi dada a oportunidade a um grupo de louvor. Este grupo começou a cantar o hino Espírito Espírito, que desce como fogo, ó vem sobre nós, vem como em Pentecostes, ó vem, e enche-me de novo, e vi que muitos da igreja se animavam e glorificavam. Então o Senhor Deus me disse: peça a minha proteção sobre você e sua família. Então pedi ao Senhor Deus para nos guardar e perguntei: mas por que, Senhor? E o Senhor Deus disse: porque eles estão na vaidade e no pecado, e todas as vezes que eles cantam Espírito Espírito que desce como fogo, um espírito maligno se passa pelo meu Espírito Santo, trazendo então engano e fazendo um falso mover. Dizem ser cheios do Espírito, mas não é o meu Espírito Santo. 1 Pedro 1, versículo 15 a 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos porque eu sou santo. Falando ainda sobre confrontos espirituais. Certo dia, após expor a verdade sobre o inferno, comecei a sentir várias retaliações infernais. Então tive uma visão, e nesta visão eu vi uma floresta escura, e no meio da floresta vi 3 fogueiras. E o Senhor Deus disse: tem bruxas fazendo rituais contra você e sua família. Então comecei a orar, e fiz uma oração de guerra orando em línguas. E o Senhor Deus disse: estenda as suas mãos para cima e comece a balançar. Então obedeci a Deus, e quando estendi as mãos, minhas mãos começaram a esquentar e ficaram muito quentes. E comecei a balançar as mãos como o Senhor tinha mandado. E o Senhor Deus disse: vou te contar o que está acontecendo no mundo espiritual. Cada vez que você balança as mãos, uma chuva de bolas de fogo cai naquela floresta e queima os demônios e destrói os rituais de magia negra. Só que aquelas bruxas não estavam esperando por esse contra-ataque e elas ficaram furiosas, e mandaram um demônio para te atacar, e fazer você parar de orar. Mas quando o demônio se aproximou da casa, saiu uma bola de fogo e o queimou. E esta foi uma das muitas batalhas vencidas. E para lutar essas batalhas, devemos estar em jejum e oração, e devemos ler e meditar na Bíblia todos os dias. Apocalipse 12 versículo 12 diz: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira sabendo que já tem pouco tempo. Saiba que os seres malignos e espirituais existem, e que desde o princípio conspiram contra Deus e contra os seres humanos para a destruição e para o caos no mundo. Cuidado, pois os demônios são reais e manifestam-se, e agem de várias maneiras. Então, depois de várias batalhas espirituais, um dia eu acordei muito cansada mesmo. À medida que eu respirava, parecia que todos os meus ossos doíam, e cada dia que se passava eu ficava mais exausta. Então entendi que não era um cansaço físico, mas espiritual. Então fui orar e pedir misericórdia a Deus, para o Senhor Deus me ajudar. Depois de uma hora de oração, senti muito forte a presença de Deus, e o Senhor Deus disse: comece a colocar as suas mãos nos lugares que estão doendo no seu corpo. Então fiz isso, e uma fumaça branca começou a sair, e as feridas espirituais começaram a cicatrizar. Quando terminei, eu não sentia mais nenhuma dor. Louvado seja Deus. E o Senhor Deus disse: é assim que você vai se recuperar das batalhas espirituais.
jejue e ore em línguas, e o meu Espírito Santo irá curar as suas feridas sempre que você precisar. E vale lembrar que quando o nosso corpo físico está cansado, nós repousamos e descansamos. Já quando é o nosso corpo espiritual, só o Espírito Santo de Deus para trazer a cura espiritual. Mas porém, há muitas pessoas que subestimam a realidade da batalha espiritual. Essas pessoas vivem como se os demônios não existissem. É como se Satanás fosse apenas um mito inventado. Mas o apóstolo Pedro aconselha a sermos sensatos e vigilantes, e firmes na fé. Isso porque Satanás é um inimigo perigoso. 1 Pedro 5 versículo 8 diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor bramando como leão buscando a quem possa tragar. Mas porém, a Bíblia nos mostra que Cristo derrotou a Satanás, a antiga serpente, e já garantiu a vitória sobre o reino das trevas. Colossenses 2 versículo 15 diz que Jesus Cristo, despojando os principados e potestades, os humilhou publicamente triunfando sobre eles na cruz. Agora, cabe a nós como cristãos resistir à fúria do inimigo, enquanto trabalhamos em prol do avanço do Evangelho pelo mundo. E saiba que a batalha espiritual é uma realidade. Na verdade, não há um único cristão verdadeiro que não esteja envolvido na batalha espiritual. E lembre-se que foi para isso que Jesus Cristo veio, e se manifestou para desfazer e destruir as obras do diabo. E não precisa ter medo do diabo, apenas confie em Deus. 1 João 4 versículo 4 diz: Pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas os cristãos precisam orar e jejuar mais, pois a guerra ainda não acabou. Apocalipse 12 versículo 12 diz: Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Irmãos e irmãs em Cristo, apenas fique firme com o Senhor Deus, pois é Deus quem nos garante a vitória. Shalom. Um certo dia, estando eu em jejum, coloquei alguns hinos aleatórios para ouvir, e conforme fui ouvindo aqueles hinos, senti uma opressão maligna, um desânimo entrelaçado com uma tristeza, e fiquei com aquela sensação horrível. Então comecei a orar e a perguntar ao Senhor Deus o que era aquilo, e para minha surpresa, o Senhor Deus disse: São os hinos que você está escutando. Eu disse: Mas Senhor, estes hinos louvam o teu nome, e alguns citam até partes da Bíblia. E o Senhor Deus disse: Não adianta eles citarem meu nome ou até citarem partes da Bíblia, se não forem inspirados pelo Espírito Santo. Eu não recebo a adoração, pois os hinos que realmente são inspirados pelo Espírito Santo, estes hinos têm um poder muito grande no mundo espiritual para quebrar cadeias, julgos e até mesmo curar pessoas. Agora todos os hinos que não são inspirados pelo Espírito Santo, estes hinos trazem uma carga negativa muito grande, e se a adoração deles não chegam a mim, eles chegam para o príncipe deste mundo, Satanás. Então mais que rapidamente desliguei aqueles hinos, e então comecei a melhorar e a me sentir melhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo, cuidado, selecione melhor o que você anda escutando no meio gospel. Nem tudo que reluz é ouro. Peça discernimento ao Espírito Santo, e ele te mostrará. E lembre-se, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Falando ainda sobre confrontos espirituais. Um certo dia estava pregando, quando senti um ataque espiritual muito forte, mas permaneci firme até o final do culto. Pois quando pregamos a santificação e a verdade da Bíblia, o inferno se levanta, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então fui orar na madrugada, e comecei a pedir a ajuda do Senhor Deus, pois estava bem cansada, tanto fisicamente como espiritualmente das batalhas espirituais que estava enfrentando. Então senti muito forte a presença do Senhor Deus, e o Senhor Deus me disse: Estou trocando a sua armadura para uma armadura mais forte e poderosa, pois a que você estava usando já não estava mais aguentando a quantidade dos ataques espirituais. É por isso que você está tão cansada, mas agora você terá uma nova armadura. Louvado seja Deus! E o Senhor Deus começou a me revelar e a falar comigo sobre as batalhas espirituais, e começou a revelar como são as 7 armaduras espirituais que agora estarei compartilhando com vocês.
mas lembrando também, de que o apóstolo Paulo conhecia muito bem as batalhas espirituais, tanto que ele deixou registrado em Efésios 6, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Mas vale frisar que em Efésios 6 versículo 12, é indicado claramente de que a luta de um cristão não é contra as pessoas, mas porém contra Satanás que está no governo deste mundo. Cuidado, pois a batalha espiritual é uma realidade. Não brinque de ser cristão, pois o diabo não brinca. João 10 versículo 10. Então o Senhor Deus começou a me revelar que após receber o batismo no Espírito Santo, o cristão recebe um revestimento espiritual e está pronto para receber a armadura espiritual. E conforme o cristão vai amadurecendo na fé, o cristão vai adquirindo partes da armadura até ela ficar completa. Depois de completa a armadura, o cristão começa a lutar as batalhas espirituais, até o ponto que o cristão começará a crescer espiritualmente e precisará de uma nova armadura. Ao todo, são 7 armaduras espirituais, e elas possuem 7 cores. As cores são: a primeira é prata e dourada, a segunda é cinza e branco, a terceira é marfim e azul, a quarta é lilás, a quinta é azul, a sexta é verde, a sétima é branca. É pela cor da armadura no mundo espiritual, que os demônios sabem em que nível espiritual o cristão se encontra. Mas porém, tem cristão que não possui uma armadura espiritual, e espiritualmente este cristão não passa de um bebê no mundo espiritual sem nenhuma proteção. Já tem outros cristãos que têm partes da armadura, e no mundo espiritual são considerados jovens e bem imaturos, e ainda não apresentaram uma ameaça real para o inferno. Já quando o cristão tem a armadura completa, ele já é adulto espiritualmente e está apto para a batalha espiritual, e este sim é uma ameaça para o inferno. Mas vale lembrar, de que o verdadeiro cristão é um soldado de Cristo, e as suas batalhas espirituais serão de acordo com a cor da sua armadura, pois o Senhor Deus não dá uma luta maior do que o cristão não possa suportar, e de acordo com Paulo, só poderemos permanecer firmes diante dos ataques de Satanás, se estivermos revestidos da armadura de Deus. Falando ainda em confrontos espirituais, depois de orar pela madrugada, tive um sonho espiritual, e neste sonho espiritual, vi um demônio negro muito grande, e ele tinha muitas correntes pelo seu corpo, e eu perguntei: quem é você? E ele disse: eu sou o principado da fama e do dinheiro no mundo gospel, sou Mamon. Todos os homens e mulheres que seu Deus levanta, eu destruo ou corrompo. Muitos até começaram bem servindo ao teu Deus, mas no final eles sempre acabam me servindo. Mas achando que estão servindo o teu Deus, ninguém resiste às minhas ofertas. As minhas ofertas são irresistíveis. Então eu disse: mas comigo será diferente. Eu prefiro a morte do que te servir. E ele então disse: já ouvi isso muitas vezes, e foram poucos os que não se curvaram perante a mim. E então ele desapareceu. É por isso que a Bíblia nos alerta e nos diz em 1 João 2 versículo 15, não ameis o mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E mais, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7 versículo 13 a 14, falando ainda sobre batalhas espirituais. Os cristãos precisam entender, de que a obediência a Deus é tão importante quanto a oração e o jejum. Estando eu em oração, o Senhor Deus disse: fique o dia todo em jejum, e vá pregar amanhã em jejum. Então obedeci a voz do Senhor Deus. Quando cheguei na igreja que eu iria pregar, vi que as pessoas estavam na vaidade, lascívia e estavam com a vida desconcertada diante de Deus. Então o diabo soprou e disse: este povo não quer nada com Deus, pregue qualquer coisa e vá embora, porque eles não vão mudar mesmo. Mas então o Senhor Deus bradou e disse: eu te trouxe aqui para pregar a verdade, não seja covarde, pregue a verdade. Então obedeci à voz de Deus, expus a verdade da Bíblia, e disse para aquelas pessoas que o pecado leva para o inferno, mas porém a santidade leva para o céu. Então fui orar pelas pessoas e algumas caíram endemoniadas, pois aqueles demônios eram demônios antigos que estavam no corpo dos crentes.
E foi por isso que Jesus disse, que tem castas de demônios que só saem com oração e em jejum, e aquelas vidas foram libertas e outras foram renovadas, e o nome do Senhor foi glorificado. E lembre-se, é melhor obedecer do que sacrificar, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade, segundo Coríntios 13 versículo 8. Então finalizo com uma oração. Pai Celeste, eu agora pela fé, clamo a sua proteção, para todos os meus irmãos e para todos os que ouvem esta experiência, para que possam permanecer firmes contra Satanás, e todos os ataques do inferno caiam por terra em nome de Jesus, pois maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu creio na sua palavra que diz em Isaías 54 versículo 17, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Deus abençoe a todos. Shalom. Após começar um período de jejum prolongado, tive várias experiências com Deus e com o mundo espiritual que agora estarei compartilhando com vocês. Lembrando que quando um cristão começa a jejuar, um demônio específico que trabalha nessa área vem para tentar e fazer com que o cristão quebre o jejum, e é nessa hora que o cristão precisa perseverar, negar as tentações do diabo e lutar contra as suas próprias vontades. Mas saiba que quando o cristão está fazendo um jejum prolongado, a cada ciclo de 10 dias o cristão será provado, e será uma provação que testará a sua fé e a sua determinação diante de Deus. E quanto mais os dias forem se passando, mais esta provação vai mexer com a sua estrutura física e emocional. Os demônios não vão ter dó nem piedade, e nem vão poupar esforços. Vão atacar todas as áreas da vida do cristão para que ele venha a quebrar o jejum, e assim não venha a crescer espiritualmente. Agora estarei compartilhando algumas experiências que eu tive nesse período de jejum prolongado. Um certo dia, fui orar por uma pessoa, e o Senhor Deus me revelou que foi feito um trabalho de macumba e feitiçaria em uma mata para a destruição daquela família, e especificamente sobre aquela pessoa. Então comecei a orar e repreender todo o mal que foi lançado sobre aquela pessoa. Então ela começou a vomitar, e toda a obra de macumba foi saindo. E depois expulsei os demônios, e ela foi liberta daquele mal para a glória de Deus. Outro dia, fui convidada para pregar numa igreja, e os demônios fizeram de tudo para que eu não fosse naquele culto. Então tive que passar por vários obstáculos e impedimentos para conseguir chegar no culto, mas operando Deus ninguém impede. Isaías 43 verso 13. Então consegui chegar no culto e preguei a mensagem que Deus mandou. É melhor agradar a Deus do que aos homens, pois profeta que agrada o povo e desagrada a Deus, para mim não é profeta, pois quem cuida de profeta não é o povo, quem cuida de profeta é Deus. Se for para agradar, agrade somente a Deus. E no final terminei de pregar e convidei as pessoas a virem à frente, todos aqueles que precisavam de oração. Quando então, fui orar por uma senhora idosa e ela ficou possessa por uma legião de demônios. Apesar daquela senhora não ser brasileira e nem falar o português, os demônios que estavam nela me entenderam muito bem. Então usei o poderoso nome de Jesus, e expulsei aquela legião de demônios. Louvado seja Deus! Falando sobre confrontos espirituais. Outro dia, após terminar outro ciclo de 10 dias de jejum prolongado, os demônios atacaram com força. Aconteceu um rebuliço com pessoas que eu conheço, e algumas pessoas próximas a mim, o que me entristeceu. Então passei algumas noites orando e chorando nos pés de Jesus. Olha, vou ser bem sincera, foi difícil, mas porém fiquei firme no propósito do jejum, pois maior deve ser a nossa fome pelas coisas espirituais de Deus do que a fome pelos alimentos daqui da terra. Então continuei jejuando e buscando a Deus em oração para a glória de Deus, e para a fúria do inferno. Irmãos, veja a importância do cristão ter uma vida de renúncia, de obediência, de oração e jejuns, para que este estilo de vida se torne uma adoração profunda e genuína.
pois foi assim que Jesus nos deu o exemplo. Jesus se ofereceu a si mesmo em adoração ao Senhor Deus. Jesus renunciou suas vontades para realizar a vontade de Deus. Jesus ensinou como é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é morrer para si mesmo. Quando ele crucificava a carne, com jejuns ele fazia isso. Ele dava a verdadeira adoração a Deus, e essa adoração subia como cheiro suave. Mas porém, Jesus vai além quando ele crucifica a sua carne na cruz, e no terceiro dia ressuscita. Ele se permitiu ser crucificado em adoração ao Senhor Deus. Esta é a mensagem da cruz, a crucificação da carne, pois somente quando a carne é crucificada, poderá nascer o homem espiritual, pois o sacrifício de Jesus exalou uma fragrância tão excelente, que chegou até a sala do trono de Deus. Foi tão poderosa que todos os nossos pecados foram expiados. Aleluia! Jesus ensinou que para adorar a Deus verdadeiramente, o cristão deve morrer para si mesmo e para suas próprias vontades. Jesus ensinou que quando crucificamos a carne com jejuns e orações, o velho homem morre, e nasce o homem espiritual. Glória a Deus! Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Romanos 8 verso 5. Os que vivem segundo a carne, têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. João 3 verso 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. 1 Coríntios 2 verso 14. As pessoas que não têm o Espírito, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Falando sobre confrontos espirituais, certo dia, eu com um grupo de irmãs da igreja fomos orar por uma família, só que os demônios já estavam preparados e estavam esperando por nós. Por isso que na batalha espiritual, é imprescindível que o cristão tenha o dom do discernimento e seja orientado por Deus. Então quando começamos a orar, o demônio se manifestou, e normalmente quando um demônio se manifesta, as pessoas vão e colocam as mãos, e em algumas igrejas os obreiros até seguram a pessoa endemoniada. Mas neste caso, o Senhor Deus foi nos guiando. O Senhor Deus me disse: não toca, pois este demônio está usando uma armadura com grandes espinhos pontiagudos. Antes peça que o sangue de Jesus quebre a armadura no mundo espiritual, para então começar a fazer a libertação. Então fiz isso, orei, e pedi a destruição daquela armadura demoníaca, e começamos o processo de libertação. Foi uma luta travada. Eram muitas legiões de demônios. Uma opressão maligna encheu aquele lugar. Teve um momento que o teto da casa ficou preto, cheio de demônios. Então senti de Deus, e peguei um óleo ungido que uma das irmãs havia levado, e passei sobre algumas pessoas que estavam na casa para elas terem uma proteção extra contra os ataques dos demônios, pois os demônios estavam atacando violentamente. Algumas irmãs sentiram pontadas pelo corpo, inclusive eu, durante o processo daquela libertação. Mas de repente, as coisas começaram a mudar no mundo espiritual, e Deus me deu o discernimento do que estava acontecendo. Então pedi que as irmãs se juntassem perto e atrás de mim, porque a grande batalha ia acontecer. Então nós ficamos de um lado da casa, e do outro lado aquelas legiões de demônios, e o Senhor Deus foi me falando o que estava acontecendo, e eu fui passando para as irmãs que estavam comigo. Aquelas legiões de demônios estavam armadas com correntes, lanças e várias armas infernais. E então o Senhor Deus me disse: o chefe da legião chegou. E eu naquele momento estava falando com Deus em pensamento e disse: Senhor, o que eu devo fazer? E o Senhor Deus disse: você não fará nada, pois é uma legião muito forte. Eu vou mandar um anjo, e este anjo vai destruir por inteiro esta legião de demônios. E em questão de segundos, o anjo de Deus chegou, e eu disse para as irmãs: tem um anjo de Deus aqui. Ele é muito poderoso, ele é muito grande, e ele está com uma espada de fogo nas mãos. E nós, irmãs, não vamos precisar fazer nada, pois o anjo que Deus mandou vai destruir esta legião de demônios. Eu disse: observem e vejam o poder de Deus.
Vamos contar até 3. E no 3, o anjo vai passar a espada de fogo nesta legião, e ela vai cair por terra. E foi isso que aconteceu diante dos nossos olhos. No 3, aquela legião de demônios caiu por terra. Nós não fizemos nada. Dessa vez, foi o anjo que o Senhor Deus mandou que batalhou por nós. Segundo Crônicas 20 verso 17 diz: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Falando ainda sobre confrontos espirituais, eu estava chegando ao final dos 40 dias de jejum, mas a batalha estava se intensificando, e as provações estavam aumentando, e o Senhor Deus me disse: você vai terminar o seu propósito agora. Em meio à batalha espiritual, continue jejuando. Eu te darei força. Então continuei jejuando e pensei comigo: vou fazer 70 dias de jejum. Mas porém, quando chegou nos 50 dias de jejum, passei por uma grande provação, e eu tive que buscar muita força em Deus para continuar o propósito do jejum. Então durante aquela noite levantei para orar, e depois de orar, tive um sonho espiritual, e neste sonho espiritual, os demônios me ofereciam comida e eu recusava. Depois eles me atacavam com comidas que pareciam com frutas e legumes, para fazer eu parar de caminhar. Mas fiquei firme, pois eu tinha um alvo, precisava chegar em casa. Mas no meio do caminho, apareceu uma multidão de demônios deformados que mais pareciam zumbis, e eles corriam bem rápidos, e eles queriam me matar, mas eu corria e corria, e finalmente consegui chegar em casa. Então quando entrei na sala, apareceu diante de mim um ser espiritual, era um anjo poderoso, e ele disse: você foi testada e aprovada, você acaba de subir de nível espiritual, e você receberá uma nova unção de Deus. Então fiquei muito feliz, feliz mesmo, pois percebi que tudo o que tinha passado valeu a pena, e o que eu estava buscando eu recebi antes dos 70 dias de jejum. Então, em agradecimento ao Senhor Deus, fiz mais alguns dias de jejuns. No total, fiz 54 dias de jejum. Eu poderia ter continuado, mas eu já estava ficando doente, e Deus conhece a nossa estrutura. Então finalizei o propósito do jejum. Uma observação: existe vários tipos de jejum, e esse jejum que eu fiz, foi para 3 propósitos específicos que eu consegui alcançar. Louvado seja Deus! Vou compartilhar com vocês como fiz esse jejum, para quem quiser fazer também, pois os resultados foram além das minhas expectativas. Jejuei 54 dias, ficando no mínimo 17 horas por dia sem comer nada. É claro que teve vários dias que eu aumentei o propósito e fiquei 22 horas sem comer nada. E então quando terminava este período, eu comia alguma coisa e voltava a jejuar. E o único líquido que eu tomava era água, somente água. Foram 54 dias de jejum ininterruptos. Essa foi a minha experiência de jejum, mas quem quiser, pode fazer mais tempo e mais horas. Cada um conhece a sua estrutura. Então termino dizendo que essas foram as experiências que eu senti de Deus de relatar. É claro que teve várias outras experiências, mas no momento são essas que estou compartilhando, para que elas possam te motivar a buscar mais as coisas espirituais de Deus. E eu digo a vocês, vale a pena, pois o sobrenatural de Deus será descortinado diante dos vossos olhos, e será acessível para todos os que tiverem dispostos a pagarem o preço. E é muito importante que os cristãos nesta última hora orem e jejuem. E o que eu puder fazer para incentivar as pessoas a jejuarem e se aproximarem de Cristo, irei fazer. Estou dando o meu exemplo, pois a minha vida e meu ministério só mudou depois que eu passei a jejuar mais. Mas lembre-se, não basta apenas jejuar, tem que ser um conjunto de jejum, oração, leitura da Bíblia e o principal, obediência a Deus. Esta é a chave no reino espiritual para alcançar aquilo que você busca em Deus. Esdras 8 verso 23 diz: nós pois jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Jeremias 33 verso 3: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não o conhece. Deus abençoe a todos. Shalom.
Após algumas batalhas espirituais, e depois de compartilhar com os irmãos, senti a fúria do inferno. E o Senhor Deus me revelou que Satanás enviou um demônio-chefe para me vigiar. É um demônio terrível, coberto por pelos, parecido com animal, e o formato da sua grande cabeça era circular, e ele só tem olho, um olho gigante. Por isso, eu precisava ficar alerta, vigiar e orar ainda mais, e redobrar os jejuns. Então no dia seguinte, após orar, senti de Deus que precisava subir alguns degraus espirituais. Então comecei um novo propósito de jejum. Fiz um jejum total, sem comer nenhum tipo de alimento e sem beber nenhum tipo de líquido. Jejuei 89 horas ininterruptas, sem comer e sem beber nada, absolutamente nada. Então quando terminei este jejum, fui orar, e pela misericórdia de Deus eu alcancei o que estava buscando, louvado seja Deus. Não foi fácil, foi um dos jejuns mais difíceis que já fiz. E o diabo fez de tudo mesmo, para eu quebrar o jejum. Mas fiquei firme no propósito, e ainda, jejuei algumas horas a mais, em agradecimento a Deus. E lembre-se, que para crescer espiritualmente não é fácil, requer muito esforço, dedicação e renúncia e obediência a Deus. O Senhor Deus vai te levar até o seu limite, para ver a real intenção do seu coração. Assim como a prata é purificada pelo fogo, o cristão também será. Mas não desista, persevere e confie totalmente em Deus. Os cristãos nesta última hora, precisam orar e jejuar mais. Esdras 8:23, diz, nós, pois, jejuamos, e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Isaías 55:8-9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Um certo dia, após eu acabar outra campanha de jejum, fui chamada para orar por uma família. Então comecei a orar por todos naquela casa, quando chegou a vez de uma mulher que é evangélica. Mas porém, estava usando esmalte nas unhas, e brincos. E eu olhei para ela e disse, eu vou orar por você, mas antes, tenho que falar a verdade para você. Você está usando coisas que não agradam a Deus. Então, ela olhou para mim e disse, o quê? O esmalte. E eu disse, sim, esse esmalte, os brincos, isso não agrada a Deus, os esmaltes são da pomba gira, tudo isso pertence ao diabo. Ela me olhou, parecia que estava duvidando do que eu estava falando. Então, olhei para ela e disse, faz o seguinte então, estenda suas mãos que estão com esmalte, eu vou fazer uma oração, se realmente esse esmalte não agrada a Deus, ele vai mostrar. Então ela estendeu as mãos para a frente, e eu toquei nas mãos dela e disse, Jesus, todo o mal que está nesse esmalte cai por terra. E no mesmo instante, a mulher caiu para trás, e eu me aproximei dela e expulsei todo o mal. Então expus a verdade, pois está escrito. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E falei para ela largar a vaidade, porque Jesus está voltando, e no céu só entra santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15-16. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses 4:7. Outro dia, fui convidada para pregar em uma igreja. E quando coloquei meus pés naquela igreja, o Senhor Deus começou a falar comigo. E me mostrar como seria o culto. E o Senhor Deus disse, eu te trouxe aqui para falar a verdade. Porém, não vou manifestar o meu poder nesse lugar. Apenas pregue a verdade, e quando terminar, vire as costas e vá embora, porque este povo é de dura cerviz. Então eu obedeci, fiz o que o Senhor Deus mandou, para a glória de Deus e para a fúria do inferno. É melhor agradar a Deus, do que ao homem.
Pois quando a luta e a prova chega, Deus é o único que permanece ao nosso lado. Por isso, agrade somente a Deus. Salmos 46, 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amós 3:8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, pelo discernimento espiritual, senti que Deus estava feliz comigo. Mas porém, senti também que o diabo estava babando de raiva e fúria contra mim. Mas não me deixei abalar, fiquei firme, confiando no Senhor Deus. 1 João 4:4. Filhinhos, sou de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Falando ainda sobre confrontos espirituais. O cristão precisa entender que o mundo espiritual é diferente do mundo físico. No mundo espiritual precisamos ser específicos. Assim como nas orações e nas petições. E principalmente quando for expulsar os demônios. Quando for expulsar uma legião de demônios, chame sempre o chefe da legião. Pois se você expulsar o chefe, os outros demônios subordinados a ele irão junto. Lembrando que, em uma liberação pode haver mais de uma legião de demônios em uma pessoa, pois o corpo do ser humano é fragmentado em partes. E a parte que é a legalidade, os demônios podem habitar. Assim, será mais rápido ordenando o chefe da legião sair, do que expulsar um de cada vez. O significado de legião é de origem romana, e aplicado à nomenclatura militar, totaliza o número de 6.000. Podendo ser assim 6.000 soldados. É bem parecida com uma legião de demônios, que varia entre cerca de 6.000 demônios. A Bíblia nos dá um exemplo, no final da narrativa do milagre da cura do possesso, que habitava o cemitério, e que Jesus expulsou uma legião de demônios, e uma vez expulsos por Cristo, foram para os porcos, e estes se jogaram no abismo. Marcos 5:7-15. Diz, e, clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Saiba que existe também uma diferença entre legião e casta de demônio. A casta são mais fortes do que as legiões. Um só demônio de uma casta pode ser mais forte que uma legião inteira de demônios. Mateus 17:21. E Jesus diz: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Marcos 9:23-29. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu um espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum.
E saiba que o reino das trevas, os demônios são organizados. Os demônios obedecem às ordens de seus superiores, senão, eles são punidos severamente. O diabo não brinca, não descansa, ele quer matar, roubar e destruir. Apocalipse 12:12. Diz: Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Falando sobre batalhas espirituais. Depois de orar na madrugada, adormeci, e o Senhor Deus me deu um sonho espiritual. E neste sonho espiritual, eu me vi andando numa rua sozinha, e já estava escurecendo. Quando de longe, avistei um grupo de adolescentes, mas aqueles adolescentes estavam estranhos, e conforme fui me aproximando, aqueles adolescentes começaram a incorporar demônios, mas eu tinha que passar por eles para chegar a um certo destino. E fui me aproximando, e aqueles adolescentes começaram a ficar possessos, alguns começaram a levitar do chão, outros a se contorcer o corpo e a cabeça. E gritavam e gemiam, e faziam sons de animais ferozes. Tudo isso para me colocar medo. Mas foi em vão, não fiquei com medo deles, passei normalmente por eles. Mas eu não sabia, e nem podia imaginar o que me aguardava. Quando então virei uma esquina, e fui caminhando, quando então olhei para o céu e vi uma grande espaçonave no formato circular. E de repente, um feixe de luz saiu dela, e eu desapareci. E em questão de segundos, apareci em outro lugar. Apareci dentro de uma casa, mas era nos anos 70, e eu estava usando uma roupa estranha. Então ouvi a voz do Senhor Deus, e ele começou a falar comigo e me contar o que havia acontecido. E o Senhor Deus disse: Lembra que você subiu de nível espiritual, esses serão os demônios, que você enfrentará neste nível. Em cada nível espiritual, o cristão enfrentará uma classe de demônios de acordo com o nível espiritual. E o Senhor Deus continuou dizendo: Esses demônios são conhecidos na mídia como seres alienígenas. Esses alienígenas são uma classe de demônios infernais, que tem enganado a muitos. Então voltei dessa experiência e desse sonho espiritual. Me senti estranha, nunca tinha passado por isso, foi tão real. E eu pude sentir como essa classe de demônios é poderosa, mas porém, eu não cheguei a ver esses demônios, somente a sua nave. Então o dia amanheceu, e foi um dia muito difícil, senti o levante do inferno contra a minha vida, foi um dia de muita luta em todas as áreas, naquela noite eu não dormi, e no outro dia eu teria que pregar. E quando chegou o dia de pregar, eu não estava nada bem. Estava bem abalada psicologicamente, emocionalmente, o diabo fez de tudo para me abalar, tudo o que podia dar errado, deu, e eu me senti perdida no meio de tantas lutas. E eu só orava e confiava em Deus. Mas a retaliação era grande. Mas eu tinha que pregar naquela noite, e o inferno fez de tudo para que eu não fosse pregar. Mas eu fui pregar pois Deus tinha mandado. Mas porém, as pessoas que estavam no culto me vendo pregar, nem imaginavam o que eu havia passado nos últimos dias. Pois a presença de Deus foi tão forte naquele culto. E o Senhor Deus operou de uma forma poderosa, pessoas foram tocadas, foram libertas, o poder de Deus invadiu aquele lugar. E lembrei daquele versículo da Bíblia. 2 Coríntios 12:9. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E eu não dava muita importância a este versículo, até viver ele. É assim, não damos muita importância, até viver na pele. E então, fui direcionada por Deus para começar um novo propósito de jejum. E assim, as coisas começaram a se acalmar novamente. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E termino dizendo: as batalhas espirituais acabam, mas a guerra continua. E como bons soldados de Cristo, precisamos estar preparados.
porque o diabo ataca sem dó e sem piedade. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Glória a Deus. E se o Senhor Deus for contigo, você vencerá qualquer situação. E lembre-se, que a resistência é mais uma das características dos valentes de Deus. Jesus, o nosso grande exemplo de valente, nos mostra suas resistências ao ataque de Satanás no deserto. Os ataques do inimigo são inevitáveis, mas os valentes resistem, e o inimigo foge. E em Efésios 6, nos fala da armadura de Deus. Os valentes de Deus têm que andar com sua armadura. Efésios 6:10-11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém. Irmãos. Isaías 43:13. Agindo Deus, quem impedirá? Deus abençoe a todos. Shalom. Estando eu em uma campanha de jejum, foi-me revelado algo que aconteceu no mundo inteiro, e foi em setembro de 2022. E eu vi milhares de demônios subindo do inferno para a terra através de portais. E quando eles chegavam aqui na terra, eles começaram a entrar em muitas pessoas, mas olhando apenas com os olhos naturais. As pessoas estavam andando e trabalhando normalmente, mas porém, eu via com os olhos espirituais. Eu via os demônios entrarem em brechas abertas nos corpos das pessoas, e elas nem percebiam o que estava acontecendo. E o Senhor Deus me falou, que foi no dia da virada do ano em Israel que foram soltos muitos e muitos demônios sobre a face da terra para trazerem mais caos, guerras e destruição. Mateus 24, versos 6 e 8 diz: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Por isso que em Apocalipse 12 verso 12 diz: Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira sabendo que já tem pouco tempo. Falando sobre confrontos espirituais. Um certo dia eu estava pregando, e no final da pregação, convidei as pessoas que quisessem oração para vir à frente, e então comecei a orar pelas pessoas. Quando Deus revelou uma jovem, esta jovem não estava conseguindo dormir à noite, pois o inimigo estava perturbando a mente dela jogando setas, e falando para ela que estar no mundo era melhor do que estar na igreja servindo a Deus. Então eu falei para ela tudo o que o Senhor Deus mandou dizer, e disse: Jovem, pare de brincar com o pecado. E logo em seguida fui orar por outra mulher, e o Senhor Deus ativou o dom do discernimento espiritual em mim, e então eu pude entender o que estava acontecendo. Comecei a orar por ela, e a primeira coisa que eu pedi, foi para que um anjo do Senhor fosse na casa dela buscar o demônio-chefe que havia fugido e escondido lá. Porque esse demônio fugiu para não ser expulso. E então quando o anjo chegou de lá, a mulher caiu no chão endemoniada. E no mesmo instante, pelo dom do discernimento, o Senhor Deus também me revelou que ela comeu um alimento consagrado aos demônios, e que ela tinha um demônio bem pequeno dentro da barriga dela. E então eu disse isso para os irmãos da igreja, e no mesmo instante, o demônio que estava dentro da barriga dela começou a mexer sem parar. E eu chamei os irmãos da igreja para verem como a barriga dela mexia sem parar, porque o demônio que estava lá dentro estava furioso, não querendo sair de lá, e foi por isso que Jesus disse: Mas esta casta de demônios só sai pela oração e pelo jejum. Mateus 17 verso 21. E como naquele dia eu estava em jejum, eu usei o poderoso nome de Jesus e expulsei aqueles demônios. Louvado seja Deus, irmãos. Precisamos estar vigilantes e em oração, e sempre orar pelos alimentos antes de comer, pois às vezes compramos alimentos e não sabemos quem os fez. E às vezes, pode ser uma coisa simples como um salgado ou algum doce, mas foi oferecido e consagrado aos santos da Igreja Católica,
ou oferecidos para alguma entidade satânica. Cuidado! Vamos estar vigilantes, e sempre orarmos antes de comer qualquer tipo de alimento. Precisamos orar pelas refeições e orar com fé. E o Senhor Deus fará a sua parte como já fez nos dando a refeição. Senhor, abençoe e purifique o alimento. Pela fé oramos, e temos certeza de que o Senhor é poderoso para nos proteger e guardar com saúde e força para servi-lo. Falando sobre batalhas espirituais, eu fui convidada para pregar numa igreja, e naquele culto aconteceu algo que nunca tinha acontecido antes. Quando eu estava terminando de pregar, tive uma visão de olhos abertos. Foi uma visão rápida, mas eu consegui ver e entender tudo o que estava acontecendo em questão de segundos. E eu vi uma reunião num lugar escuro e sombrio. Eu sabia que era uma sala no inferno, e naquele lugar, havia uma mesa grande e oval toda aveludada, e a cor era marrom avermelhada, e nas paredes daquele lugar, escorria uma espécie de lodo preto, e ao redor da mesa, tinham vários demônios de formatos e tamanhos diferentes. E eles estavam planejando parar e destruir aquela igreja, pois era uma igreja de doutrina, e os demônios odeiam igrejas de doutrinas. E quando acabou a visão, tive uma forte dor de cabeça, pois eu não estava acostumada a ver o mundo espiritual daquele jeito. E quando o culto acabou, contei para a esposa do pastor um pouco sobre aquela visão, e disse que eu iria ajudar eles em oração, pois a fúria do inferno era grande. Irmãos, o reino das trevas é real, e eles não param de conspirar e planejar a destruição do povo de Deus. 1 Pedro 5 verso 8 diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Falando ainda sobre experiências espirituais. Um dia tive um sonho espiritual, no qual eu vi como os demônios fazem para influenciar as crianças. Daniel 2 verso 22, diz que Deus revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então de repente me vi dentro de um quarto de uma criança, e neste quarto tinha vários brinquedos e personagens de filmes infantis e desenhos animados. E então observei que começou a subir vários demônios do inferno, e começaram a pular em cima da cama daquela criança. E conforme aqueles demônios pulavam para cima, eles se transformavam em personagem de filmes e desenhos. E vi demônios se transformarem no Pica-Pau, no Homem-Aranha, no Hulk, no Batman o Cavaleiro das Trevas, no Taz, o demônio da Tasmânia, no Pernalonga. Cuidado, pois existem vários desenhos animados que mostram personagens exibindo comportamento rude, ou desobedientes em relação a seus pais e idosos, e as crianças podem imitar esse comportamento, e desafiar seus pais ou professores quando são disciplinadas por mau comportamento. Existem vários desenhos animados que incentivam o comportamento antissocial, e transmitem mensagens erradas às crianças, e existem também alguns desenhos animados que contêm insinuações sexuais, incentivam a agressão e promovem comportamentos malcriados. Isso pode afetar o comportamento do seu filho, e fazê-lo pensar que é normal ser agressivo ou violento. As crianças costumam idolatrar seu personagem de desenho animado favorito e até imitá-los. Frequentemente, o objeto de sua admiração pode ser um modelo enganoso, que incentiva os hábitos errados ou exibe um comportamento insensível em relação aos semelhantes. Por isso que a Bíblia diz, em Provérbios 22 verso 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Falando sobre confrontos espirituais, saiba que existe uma diferença em expulsar demônios e libertação. Expulsar demônios é quando uma pessoa de Deus expulsa os demônios de alguém, e para expulsar os demônios, essa pessoa precisa crer em Jesus, e usar a autoridade no nome de Jesus para expulsar os demônios, porque Jesus disse em Marcos 16 verso 17, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Agora, libertação é diferente, pois é algo pessoal. É quando a pessoa decide fechar todas as brechas na sua vida, porque a libertação total depende exclusivamente da pessoa que quer se libertar. A pessoa deve parar com a prática do pecado e tentar se santificar.
e só assim terá uma libertação completa. E eu tive uma experiência com uma pessoa que levou cerca de 1 ano e meio para se libertar completamente, mas antes da libertação total, ela sempre caía no chão endemoniada. Por isso que as pessoas que estão no processo de libertação, sempre precisarão de muita oração, e de pessoas ajudando elas em oração. Por quê? Porque se não expulsar os demônios, a pessoa não vai ter força sozinha para se libertar. Pois quando a pessoa está muito carregada por espíritos malignos, a pessoa não tem força para fechar as brechas e nem forças de buscar a Deus. Por isso é extremamente importante ela estar sempre recebendo orações. E isso não deve ser vergonhoso como muitos podem até pensar. Fulano sempre cai endemoniado. Isso deve ser visto como algo positivo, pois esta pessoa está a um passo mais perto da sua libertação completa. Por isso é que sempre devemos ajudar as pessoas orando por libertação. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8 verso 36. Porque o pecado é como cordas que amarra a vida da pessoa, e os demônios são aqueles que garantem que essas cordas estarão sempre amarradas na vida dessa pessoa. Por isso é necessário que se façam orações, para que os demônios sejam repreendidos, trazendo então o enfraquecimento da influência maligna sobre essa pessoa. Mas porém, a libertação completa, ela só acontece quando essa pessoa decide fechar as brechas na sua vida com uma mudança de comportamento. João 8 verso 32 diz: E conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. O que significa ser livre? Ser livre significa pertencer completamente a Deus, fazer a sua vontade, porque Ele deseja a nossa salvação. Ser livre é fazer o agradar a Deus. Ao contrário, ser escravo do pecado significa ir pela própria estrada, ser senhores de si mesmos, porque o pecado traz destruição e morte. Irmãos, Deus quer transformar a nossa vida. Precisamos nos libertar dos nossos pecados e deixar a graça de Deus nos renovar, pois Jesus é a verdade que liberta. Só Jesus transforma, só Jesus liberta e só Jesus salva. Amém. Deus seja louvado. Deus abençoe a todos. Hoje irei falar sobre batalhas espirituais na região dos sonhos, ataques espirituais de bruxas, sobre expulsar legiões de demônios e sobre uma chave espiritual muito poderosa. Tudo começou quando eu terminei alguns ciclos de jejuns, e foi numa madrugada que uma bruxa Wicca fez vários rituais para conseguir me atingir enquanto eu dormia. E eu sempre costumo orar nas madrugadas, mas naquele dia específico o dia foi tão cansativo, que acabei adormecendo, e não levantei para orar como de costume. E foi nesse exato momento, que esta bruxa começou o ritual para me atacar em sonhos. Irmãos, saibam que muitas pessoas são atacadas em sonhos por bruxas ou por demônios, e muitos acabam nem percebendo. Mas porém, eu tenho algumas experiências em batalhas espirituais nessa área. Mas a bruxa não sabia disso, e antes de contar o que aconteceu, quero explicar algo que aprendi na minha caminhada com Deus, que quando você chega em um certo nível espiritual, até em sonho você tem uma proteção. E mesmo que você não perceba, os anjos de Deus estão batalhando por você. E então eu adormeci, e comecei a sonhar que estava num lugar bem diferente. E então entrei numa casa e encontrei uma senhora idosa bem vestida, e ela disse: venha comigo e sente aqui nesta cadeira. Então ela sentou na outra cadeira em volta da mesa, e ela pegou um tipo de baralho nas mãos e começou a fazer uns movimentos estranhos. E de repente, ela cortou uma das suas mãos com uma das cartas. E ela olhou para mim e disse: é a sua vez. Ela falou com uma voz tão suave e agiu de uma forma tão natural, e qualquer um teria aceitado o pedido dela. Mas naquele instante, o Senhor Deus falou comigo dizendo: cuidado. E naquele momento eu comecei a ter consciência do que estava acontecendo. Aquela mulher queria que eu fizesse um tipo de pacto de sangue, mas eu recusei, e me levantei para sair, mas percebi que ela não gostou, e então eu comecei a tentar acordar daquele sonho que não era apenas um sonho, mas uma armadilha no mundo espiritual que ela fez através de feitiçaria, e assim conseguir entrar na região dos sonhos para me atacar.
Mas porém, ela não ia conseguir me prender ali por muito tempo, e antes que eu acordasse, ela fez outro encantamento e reiniciou o sonho. E dessa vez ela não apareceu com a aparência de uma senhora idosa, mas com uma aparência de uma moça jovem. E novamente eu estava naquela casa, só que em um lugar diferente. Era um lugar bem grande, parecia um salão de festas, mas estava vazio e tocava uma música. E de repente aquela moça começou a dançar e a fazer uns movimentos estranhos em volta de mim. E ela queria me convencer que aquilo tudo era normal, e que eu precisava experimentar a dança e dançar com ela. Novamente percebi que aquilo era muito estranho, e comecei a observar as paredes daquele lugar, pois tinha vários quadros pendurados de pessoas com vários crucifixos no pescoço. E eu disse para ela: "O que está acontecendo? Isso não é nada normal. Como você quer me fazer acreditar?" E antes que eu pudesse falar outra coisa, ela fez outro encantamento e reiniciou o sonho pela terceira vez, e eu estava novamente dentro daquela casa, mas porém, estava no Jardim dos Fundos, e ela então apareceu para mim dessa vez, com a aparência de uma mulher asiática, mas quando ela reiniciou o sonho pela terceira vez, eu voltei, mas voltei com toda a consciência do que tinha acontecido das outras vezes. Mas ela não percebeu, e ela continuou querendo que eu fizesse algum tipo de ritual, pois o objetivo desses rituais era ela conseguir ter legalidade sobre mim. Mas porém eu percebi isso, e então dessa vez, ela começou a trazer vários tipos de comidas estranhas, e me trouxe uma bebida vermelha dizendo que era suco, mas eu percebi que não era um suco, mas que era sangue, e ela queria me convencer a beber aquilo, pois ela não sabia que eu já tinha percebido o que estava acontecendo, e então rapidamente eu comecei a tentar me acordar, chacoalhando o meu corpo na cama para sair daquele sonho, e eu tentava abrir os meus olhos, mas ela percebeu, e já ia reiniciar o sonho novamente, mas eu exclamei em alta voz: "Pare com isso em nome de Jesus." Ela se espantou, e olhou na minha direção e disse: "Quem é você? Eu já percebi que você é uma cristã diferente, e olha que eu já enfrentei muitos cristãos, foram muitos pastores, evangelistas, missionários e muitos famosos que estão por aí, e nenhum deles me resistiu. Alguns eu lancei encantamentos, feitiços, e outros até fizeram pactos comigo e nem perceberam, mas você foi a primeira que me resistiu." E antes que ela pudesse continuar falando, o Senhor Deus me revelou quem era ela, e de qual estado do Brasil ela estava fazendo aquilo. E então eu falei para ela: "Já basta, isso acaba agora." E falei o verdadeiro nome dela, e ela assustada disse: "Como você sabe o meu nome?" E eu falei: "O meu Deus me revelou, e revelou que você é uma mulher branca que tem cabelos pretos." E fui falando: "E você está fazendo esses encantamentos por um portal, e Deus está me mostrando tudo isso agora." E ela disse: "Isso não pode ser possível, pois a minha casa está protegida, nenhuma bruxa ou mago conseguem ver dentro dela." Mas eu falei: "Mas o meu Deus consegue ver, e nesse momento ele está me mostrando tudo, e bem na sua frente tem um espelho redondo e tem também uma bola de cristal." E fui falando tudo o que tinha na casa dela, e de repente ela ficou com muita raiva e disse: "Me mandaram te destruir, e eu estou esperando durante dias, esperando uma oportunidade para te atacar, e já que agora eu fui descoberta, vou terminar o meu trabalho." E de repente ela puxou umas adagas negras para jogar em mim. Eu disse: "Não adianta, pois tenho armaduras espirituais." E então eu levantei as mãos na direção dela e disse: "Jesus, Jesus está comigo." E de repente saiu uma bola de fogo das minhas mãos e a queimou. E cada vez que falava Jesus, saía fogo e atingia ela, e então ela fugiu e desapareceu. E o feitiço na região dos sonhos foi quebrado, e então eu abri os olhos e saí daquele sonho. Irmãos, as batalhas espirituais são reais. O reino das trevas não param de conspirar e tentar destruir os servos de Deus, pois eles sabem que resta pouco tempo, e eles vão fazer de tudo para destruírem igrejas, famílias, tudo isso antes de Jesus voltar. Esse é o objetivo das trevas, porque o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. E se você é cristão,
Você precisa estar preparado com as armaduras espirituais de Efésios 6, verso 11 e 12. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A batalha espiritual é coisa séria, como alguns sabem que eu já enfrentei outras bruxas, e tem alguns relatos no canal, pois essa não foi a primeira, e sei que não será a última bruxa que vou enfrentar, porque o diabo e os demônios não param e não desistem, mas porém, maior é aquele que está conosco, Deus é maior. E falando ainda sobre batalhas espirituais, no final do ano de 2022, eu recebi uma mensagem com um pedido de ajuda de uma jovem do Rio de Janeiro que tinha feito um pacto com o diabo. E então eu marquei uma oração por videochamada pelo telefone. Ela queria vir até aqui no Paraná pessoalmente, mas eu disse que não precisava, pois para Deus não existe distância. Deus é todo-poderoso, Isaías 43 verso 13. E então comecei a orar por telefone. E naquela oração, eu comecei a expulsar as legiões de demônios e fiz a quebra do pacto no mundo espiritual, porque nenhum pacto é maior que o sangue de Jesus. Aleluia! E eu creio que Deus preparou aquele dia, pois foi um dia de muita batalha espiritual, e de muito aprendizado espiritual, pois os segredos das trevas foram revelados, mas isso fica para um outro vídeo, se Deus assim permitir. E naquele dia, eu expulsei 7 chefes de 7 legiões de demônios usando a autoridade do nome de Jesus. Deus seja louvado, e para quem quiser ver isso, tem os vídeos com algumas partes dessa libertação no meu canal no YouTube. E falando ainda sobre batalhas espirituais, terminando um período de jejum, na madrugada, o Senhor Deus falou comigo dizendo que alguns demônios vieram da África para me vigiar, e levarem informações para os bruxos de lá, e eu perguntei a Deus o porquê, e ele me respondeu: por causa do seu canal, os vídeos têm ajudado muitas pessoas desse país, e está incentivando eles a orar e a jejuarem mais, pois a oração e o jejum são armas muito poderosas e têm grande impacto no mundo espiritual. Irmãos, eu já tinha percebido que de um tempo para cá, eu estava recebendo muitos e-mails de pessoas e de pastores da África, e então eu comecei a responder os e-mails e a ajudá-los em oração, e foi por isso que os demônios de lá ficaram furiosos. Mas eu continuo orando e jejuando, e sempre estou ajudando em oração aqueles que pedem ajuda, e o que eu puder incentivar as pessoas a orarem e jejuar, eu o farei, pois só assim elas vencerão e alcançarão aquilo que pedirem a Deus. Vou compartilhar uma chave poderosa no mundo espiritual que aprendi com Deus: a oração feita em línguas. Há um grande poder na oração em línguas. A oração em línguas é muito poderosa, pois quando você faz uma oração normal, os demônios às vezes conseguem barrar, mas quando a oração é em línguas, ela é diferente. Ela sobe como uma bola de fogo e não há demônio que consiga barrar. Por isso eu incentivo a todos que puderem, começar a orar em línguas, pois quando eu comecei a orar em línguas, em pouco tempo eu subi alguns degraus espirituais e obtive um crescimento espiritual. E eu poderia contar muitos testemunhos sobre isso, mas vou contar apenas 3, irmãos. Depois que eu comecei a orar mais em línguas, a minha fé aumentou tanto, que em uma de minhas pregações no final eu orei por uma mulher que fazia tempo que ela tinha dores no braço e na perna. Ela disse que não conseguia fazer os serviços domésticos, e nem levantar o braço de tanta dor. Mas depois que eu orei por ela, ela foi curada instantaneamente para a glória de Deus. Ela veio dar o testemunho dizendo: depois que a irmã orou por mim, senti um calor sobre mim e sobre o meu braço, e percebi que eu não tinha mais dor, e de repente, na minha frente ela começou a levantar os braços para cima dizendo: olha, eu estou curada, e a dor foi embora. Deus seja louvado. Outro testemunho também, foi de uma mulher que eu orei. Na época ela estava grávida de 7 meses, e naquele dia e naquela oração por ela, Deus a revelou, e deu um grande livramento de morte, e meses se passaram, e então eu a encontrei novamente, só que agora ela estava com o seu bebê no colo,
e veio contar esse testemunho dizendo: depois que a irmã orou por mim, não passou muito tempo e eu entrei em trabalho de parto. Mas na hora do parto, houve complicações, e a médica disse: vou ter 5 minutos para conseguir salvar você e o seu filho. Só que naquela hora ela lembrou da oração e clamou a Deus. E Deus deu o livramento. E fez esse milagre em 5 minutos. A médica salvou a vida dela e de seu filho. Deus seja louvado. O terceiro testemunho foi um dia que eu estava pregando, e antes de acabar a pregação, o Senhor Deus falou comigo: ore por aquele rapaz lá do fundo da igreja. E eu disse: Deus, assim que eu terminar de pregar eu vou orar. E o Senhor Deus falou novamente: ore agora. E então parei de pregar e disse: preciso orar por uma pessoa. Então desci do púlpito e caminhei na direção do rapaz. E naquele instante comecei a orar, e o Senhor Deus revelou que o diabo estava preparando um laço de morte, e que ele iria sofrer um acidente de moto. Mas porém, por causa das orações o Senhor estava livrando da morte. E passado alguns meses, novamente ele retornou para a igreja. Ele chegou com o corpo e a coluna machucada, pois ele havia sofrido um acidente de moto, como foi revelado. Deus o livrou da morte, e ele estava vivo para a glória de Deus, pois Deus trabalha de formas diferentes. Às vezes Deus não vai te livrar do fogo, mas vai te livrar no fogo. Deus não vai te livrar da prova, mas vai te livrar na prova, pois Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, eu estou contando esses testemunhos para edificar a fé dos irmãos, e para dizer que vale a pena orar, jejuar e se santificar, porque Deus ainda faz milagres, e tem outros testemunhos, e assim que for possível vou compartilhar com vocês, porque Deus é poderoso. Irmãos, saibam que a oração intercessora ou a oração com imposição de mãos é coisa séria. Irmãos, não é simplesmente orar por outras pessoas, pois para orar por outras pessoas você precisa ter estrutura espiritual. Pois em certos casos, quando você orar por uma pessoa, você comprará a briga dela no mundo espiritual, e aquilo que estava vindo contra ela agora virá contra você. Você precisa aguentar a retaliação. Você precisa ter uma vida de oração e de jejum constante. Por isso é necessário estar preparado. Preparado ao ponto de sofrer por amor às almas e por amor a Jesus Cristo. Porque o discípulo não é maior que o seu Senhor. Se Jesus passou por tudo isso para ajudar as pessoas, foi rejeitado, perseguido, caluniado e fez o bem a todos, ajudou a todos que precisavam. Mas porém ele recebeu a ingratidão em troca. As mesmas pessoas que ele curou, libertou, gritaram dizendo: libertem Barrabás e crucifiquem a Jesus. E foi por isso que Jesus disse para os seus discípulos: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele porém que perseverar até ao fim, esse será salvo. Mateus 10 verso 22. Mas ao que vencer e for fiel até o fim, a Bíblia diz em Apocalipse 2 verso 7 ao 17, quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 3 versos 5 a 12, e 21. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, falarei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Apocalipse 21 verso 7. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21 verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluias! E eu termino dizendo: vale a pena verdadeiramente servir a Deus, pois Deus é poderoso e maravilhoso. E que possamos um dia falar como o apóstolo Paulo dizendo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4 versos 7 e 8. Deus abençoe, e que você possa ajudar e fazer o bem para todos aqueles que precisarem. Amém. Fiquem todos na paz de Cristo.